Muito obrigado. Nós saudamos a abençoada instituição e todos os corações que se irmanam conosco, quer sejam neste momento, quer após as gravações que ficarão disponíveis na internet. Saudamos a todos com a paz imensurável de Jesus. Confiantes que a benfeitora Joana de Ângeles, trabalhadora, serva aliada de Dr. Bezerra de Menezes, evangelista Lucas, essa grande falange do bem que atua no equilíbrio existencial, psicológico, moral de todos aqueles que querem evoluir, possam nos envolver e iluminar as nossas consciências em busca de um sentido maior para as nossas vidas. Então, muito obrigado por nos receberem em seu lar e em seu coração. O ego, a mente e a consciência, a jornada psicológica da alma. Meu interesse pela psicologia surgiu quase que junto com o da teologia, quando estudei, fiz seminário, muitos talvez tenham ciência disso, que fui evangélico e missionário. Desde aquele tempo venho estudando a psicologia por ser uma área que tem muito a ver com o nosso campo de atuação. Quando cheguei na doutrina espírita, o que é grandioso? É percebermos que tanto o espiritismo, que é a ciência do espírito, e a psicologia, que é a ciência do comportamento, da mente, dos processos psíquicos, têm um denominador comum, um território que comungam espiritismo e psicologia, segundo a benfeitora Joana de Ângeles. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Essa é a série abençoada da nossa benfeitora. São 16 livros luminosos. Começou a ser psicografada em 1989. E o último livro, 16º livro, em 2011. Então, o médium Divaldo Franco, ele psicografou, canalizou essas mensagens do plano espiritual da benfeitora Joana, que estava muito bem sintonizada, vocês vão ver aqui, na nossa conversa despretensiosa, por luminares do conhecimento psicológico. Nós chegamos a uma época na humanidade, a partir do século XVIII e do século XIX, com a chegada do Consolador Prometido, com a revitalização do Evangelho, né, graças a essa visita dos espíritos superiores à Terra. Agora havia uma fronteira final a ser descoberta, a ser atravessada. Até o século XVIII, o século XIX, qual que era o panorama da Terra, da humanidade, de muitos de nós que estávamos aqui percorrendo a fileira das experiências corpóreas reencarnatórias? O que nós enfrentávamos até o século XVIII? Nós sabíamos, muitas vezes, o que tínhamos que fazer. Tínhamos o Decálogo, os 10 Mandamentos, tínhamos o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças e instruções de vários sábios e mestres. Mesmo assim, muitos de nós, me incluo entre eles, tínhamos ou ainda temos dificuldade de, mesmo sabendo o que precisamos fazer, nós não fazemos. E surge essa pergunta, essa indagação a partir do século XVIII: por que, se nós sabemos o que pode nos prejudicar, se sabemos o que é melhor para nós, se sabemos o que pode prejudicar outra pessoa, e mesmo assim nós continuamos com esse procedimento, o que pode explicar ou justificar ou nos dar esperança de como lidar, de como alcançar essa fronteira final? Tanto o espiritismo, como a doutrina espírita, como a psicologia apontaram para a fronteira da mente. Estávamos até então, até o século XVIII,
até o século XIX, sendo influenciados não somente pelo nosso consciente, que nós vamos ver aqui corresponde a 10%, no máximo 15%, 20% das nossas atitudes, de um modo geral, e 80% das nossas atitudes, dos nossos hábitos, viciações, comportamentos, eles vêm de uma área chamada inconsciente, descoberta pelo pai da psicanálise, que abriu esse conhecimento, e vários, então, missionários de Jesus, terapeutas da mente, do comportamento, da alma, encarnaram na Terra e descortinaram para nós esse horizonte que vai permitir que não somente saibamos, mas que tenhamos as ferramentas, as instruções, a consciência do potencial que nós temos para realizar o nosso destino. É sobre isso que fala essa série grandiosa psicológica de Joana de Ângeles. 22 anos, 16 livros, desde 1989. Aqui tem os títulos, depois você com calma, você pode assistir novamente e printar essa tela com o ano de cada um dos livros. Jesus e a Atualidade, O Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde e Consciência, O Ser Consciente, Autodescobrimento. Já deu para você ver que é um tesouro imensurável. Imensurável. Tudo isso aqui, toda essa obra, nos fornece chaves para penetrarmos nos cárceres mentais, nos modelos limitantes e que nos aprisionam de forma involuntária. Nós nem temos consciência muitas vezes e repetimos o mesmo padrão durante muitas vidas. O que é a psicologia, afinal? É o estudo científico da mente e do comportamento humano. Busca compreender e analisar a nossa atenção, as nossas emoções, que é um mundo, compõe um mundo que é o mundo das emoções, a inteligência, a causa das motivações para o bem ou para o erro, o funcionamento do cérebro humano, agora descortinado pela neurociência, neurolinguística, neurosemântica, o estudo da personalidade, por que agimos como nós agimos, e o nosso comportamento. Lembrando aqui a origem da palavra psicologia, ela vem do grego, que a palavra psique, lá no grego, significa alma. É uma das traduções da palavra alma. E logia significa tratado ou estudo. Então, se fôssemos traduzir no pé da letra, nós estamos dizendo que estamos falando do estudo da nossa alma. É a mente, o comportamento, as emoções, a nossa motivação, é a nossa alma. O que a psicologia teria em comum com o espírito? Só para lembrar que a Revista Espírita de Allan Kardec, que é uma contribuição imensa em termos de codificação para a nova humanidade, o seu nome original era Revista de Estudos Psicológicos. Ora, com a intuição de Kardec, entendendo que o estudo do espiritismo, ele passa pelas fileiras do comportamento e da mente. Todas as ciências, diz aqui o codificador no livro A Gênese, capítulo 1, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. São revelações. Capítulo é o caráter da revelação espírita. Todas as ciências, incluindo a psicologia, a neurociência e todas aquelas que induzem o ser humano ao desenvolvimento, são revelações. A terceira revelação, o Espiritismo, chega numa época de emancipação e maturidade intelectual,
em que a inteligência humana não está mais em um papel passivo. Tinha que ser, ao mesmo tempo, a revelação espírita e aquelas subsequentes, produto de um ensino e fruto de pesquisa e livre exame. Nós ainda não nos conscientizamos da importância e da grandeza que são essas palavras do nosso codificador. As descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixarem a divindade, glorificam a Deus. Ou seja, Kardec está dizendo que a ciência do espírito, como a doutrina espírita, a ciência da física quântica, a ciência que estuda biologia, a genética, que estuda a mente, a psicologia, elas, antes de rebaixarem a divindade, como muitos pensam, elas glorificam a Deus. Elas clareiam a realidade e a nossa consciência. Esse é um dos primeiros livros da série. Nós vamos extrair aqui, olhem só, esse pensamento extraído de Jesus e Atualidade em 1989. Olha a percepção da benfeitora Joana de Ângeles. Profundo conhecedor da mente humana. Jesus, profundo conhecedor da mente humana, Jesus consegue penetrar com segurança nas profundezas da nossa alma, descobrindo as causas reais das nossas aflições. Nessa conversa hoje você vai ter algumas chaves. Nós vamos descobrir aqui como que opera o auto-engano, como que isso acontece, por que muitas vezes enganamos a nós mesmos. Nós vamos ver como que nós podemos lidar com o auto-ilusionamento. Nós vamos ver como que nós lidamos com as máscaras, com as personalidades temporais que assumimos como veículo e acabam assumindo o controle da nossa vida. E aqui, Joana já dá um insight. Jesus pode ajudar. O Evangelho e essa obra maravilhosa, série psicológica. Por quê? Porque ele é profundo conhecedor da mente humana. Nessa obra também, o ser consciente, extraímos de lá essa chave. E Jesus permanece como terapeuta da humanidade, de todas as almas, das suas ovelhas deserdadas. Ele permanece como terapeuta que rompe as barreiras do nosso ego. Vocês vão ver o que é o ego aqui. Da nossa personalidade, penetrando nas consciências de onde consegue arrancar a culpa, o medo, o trauma, as limitações, proporcionando a reconstrução da nossa individualidade. Personalidade é uma coisa, individualidade é uma outra, é um outro âmbito, uma outra instância. Por nós confundirmos personalidade. Rafael, por exemplo, é uma personalidade. Rafael, nascido em 1960, teólogo, jornalista, editor, casado, pai de 4 filhos. É uma personalidade, é uma encarnação, é uma alma encarnada. A minha individualidade, ela é muito mais extensa. Todos nós, como individualidade, estamos aqui juntos com a formação do planeta ou até antes da formação da Terra. E nós nos distanciamos da nossa individualidade, que não é homem nem mulher, que não é pobre e nem rico, preto e nem branco. Olha a diferença. Somos transcendentes, muito acima das dualidades. E achamos que nós somos uma personalidade, um ego lidando com outros egos. Não tem como dar certo, a não ser que tenhamos as chaves certas. Ego, mente e consciente. Vamos trabalhar com essa tríade. Aqui está a imagem sugestiva do ego acorrentando aqui os pés de uma pessoa. O que é o ego? Personalidade. Segundo Joana de Ângeles, o ego é uma instância psíquica, uma camada
e que em certa fase do seu desenvolvimento corrompe-se pelo excesso de si mesmo. Ele é um instrumento. O ego é uma necessidade. Ele é um degrau que nós percorremos. Qual que é o grande problema? É que nós damos tanto poder e nos identificamos tanto com algo temporário, com a nossa personalidade dualística, separada da nossa individualidade, e com isso nós nos afastamos do centro do nosso ser. Isso está em Vidas Vazias, esse conceito do ego. Aqui está o Sigmund Freud. Eu penso que toda a humanidade, todos nós que conhecemos um pouco do trabalho desse pioneiro, temos uma dívida de gratidão, independente do nível espiritual que ele se encontrava na época. Não é isso que nós estamos abordando. Estamos abordando aqui a capacidade que ele teve de intuir, de abrir uma porta para o conhecimento da nossa mente. Pagou um alto preço por isso, inclusive de perseguições. Ele era judeu, e ele é pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, Sigmund Freud, qual que é o grande mérito dele? Estamos analisando com os olhos do espiritismo. Não estou nem usando um meio acadêmico. Só pelos olhos da doutrina espírita, nós temos que reconhecer o seu mérito, porque ele descobriu a realidade subjetiva, oculta, intangível do inconsciente sobre as nossas atitudes. O ego, a instância psíquica que deveria ser um veículo e acaba assumindo o comando da nossa vida, ele sofre a influência profunda de quem? Do inconsciente. Imensa, porque no inconsciente estão todas as nossas experiências pretéritas dessa existência. Intrauterina, já estavam sendo influenciados no útero da nossa mãe. As experiências pretéritas de outras existências. Está tudo lá. Influenciando e comandando o ego ao qual nós damos total poder nessa existência. E algumas vezes, essa força incontrolável emerge das profundezas do nosso psiquismo. Descoberta de Freud. O que é que ele descobriu? Volta aqui. Ele descobriu que por mais que nos esforcemos para fazer o que é certo, muitas vezes somos influenciados por camadas ocultas da nossa mente. E que se nós não entendermos esse processo, se não entendermos esse fenômeno, e aí está a missão da psicanálise, da psicologia e da doutrina espírita, que é o estudo da alma, é o estudo da mente, do comportamento humano, porque somos o que somos. Como mudamos para melhor? Como mudar para melhor? Então, essa contribuição dele é valiosíssima no sentido de que ele percebeu que 80% da influência nas nossas atitudes muitas vezes vem de forma involuntária e inconsciente. Por isso tanto arrependimento. Por isso tanto remorso. Por isso tanta culpa na terra. Por isso tantos alvos perdidos. Estabelecemos uma 1º de janeiro, fazer isso, aquilo, outro. O ego está ali, só olhando assim, nós vamos sabotar. E sabota. E sabota tudo. E 10%, 20% do que planejamos se cumpre, 80%. Quantas metas esse ano trouxemos do ano passado, do ano retrasado? Eu vou emagrecer, eu vou reconciliar com uma pessoa tal, eu vou sair das dívidas, eu vou ter mais saúde, vou me alimentar de forma mais saudável, vou praticar exercício, atividade física, vou ler mais livros espíritas, vou ter uma atitude no trabalho voluntário do bem, vou ler mais livros, e não fazemos. Enquanto não nos tornarmos conscientes da força que o ego tem e como podemos invalidá-lo, seremos presa fácil, como tem acontecido com a grande maioria da humanidade, como tem acontecido. E o ego é marcado pela influência do inconsciente. Em contraposição ao ego,
E aqui vem a boa nova, não só do Evangelho, não só da doutrina espírita, mas da psicologia. Há uma boa nova, uma boa notícia. Em contraposição, para equilibrar o ego, existe um fenômeno, uma realidade chamada self. Vem lá do inglês. Self. Si mesmo. Si mesmo, a sua essência, que aponta para a nossa verdadeira identidade. Não estamos destinados, já é um papel, você anota essa frase, não estamos destinados a viver nas prisões que o ego construiu para nós. Não estamos, a não ser que a gente deixe. A não ser que sejamos passivos, covardes, medrosos, ignorantes em relação a essa realidade. Não precisamos estar acorrentados ao ego. E, ao contrário, precisamos redescobrir, por isso o autodescobrimento, como diz a veneranda Joana de Ângeles. Precisamos nos encontrar conosco mesmo, com o self, com você mesmo, não com a sua personalidade, não com o seu ego, com a sua essência, de onde sai o molde perispiritual, de onde vem um fragmento e surge a personalidade. Rafael dos Andes é um fragmento de alma. Um fragmento, é a pontinha do iceberg. Lá embaixo está o self, a centelha divina que comunga com Deus, com todo o potencial para se tornar, para chegar à angelitude. E você também. E você também. O ego não chega à angelitude, mas o self sim. O ego não quer saber de evolução, o self sim. Para quem realmente somos, e não para uma personalidade temporal. O ego é limitado. Eu nasci em 1960, vamos ser otimistas? Vamos dizer que eu vá até 2057, regeneração até 2058, né? Mas é no máximo até aí. 120 anos, por aí. 130. O ego é limitado. Ele está dentro da cadeia espaço-temporal. O ego, a personalidade, o homem, a mulher, pobre, branco, preto, claro, índio, moreno, brasileiro, chinês, ele tem começo e fim. É um papel que você assume no filme da sua evolução. Por isso, o sentimento de que estamos separados de algo importante, que assola grande parte da humanidade. A gente carrega como que uma lacuna, um vazio, algo que precisa ser, que grita para ser preenchido dentro de nós. Porque o ego, ele se separa da fonte para ter a sua experiência. E por isso a insegurança. A pressa em se satisfazer, porque se é limitado, se ele tem começo e fim, ele tem que viver tudo agora. E aí você começa a perceber. Todas as vezes que você tiver pressa em satisfazer sentidos, gozo dos sentidos, experiências corpóreas, não é o seu self. O self, ele é eterno, sereno, calmo, sábio. E o ego é apressado, com muita pressa. Ele sente que ele está correndo contra o tempo. Enquanto o ego se preocupa em ter e acumular. Por que ele pensa em ter e acumular? Porque ele é inseguro. E onde ele vai buscar segurança? Em Deus, na justiça, na verdade, nas virtudes, nas bem-aventuranças? Não. O ego, ele é muito tangibilizado. Ele busca em dinheiro, poder, posição social, beleza, sensualidade. Tudo aquilo que confere a uma pessoa uma certa influência sobre a outra, essas são as armas que o ego usa para poder acumular e ter poder e influência sobre os outros. E o self? Vou te dar a resposta do que o self quer. Jesus respondeu. Quando perguntaram para ele assim, quando o Senhor assumiu o reino de Deus na terra? Quando o Senhor assumiu o reino de Deus na terra, poderia me colocar à sua direita ou à sua esquerda? As pessoas achavam que Jesus ia ter assim, ia ter uma hierarquia de comando, né? E Jesus fala assim, eu não vim aqui para ser servido, e nem os meus servos. Não é o modelo que temos hoje de um ministro sendo servido por assessores, por auditores, não!
Quanto mais evoluído, quanto mais consciente você não está preocupado em ser servido, você está completo. Completo. Você é quem serve as pessoas. Se quiserem te servir, é uma mera doação delas. Nós estamos completos. Mas o ego não. Ele precisa ser cada vez mais servido, mais bajulado, mais elogiado, mais reconhecido, e ele quer ser o mais do mais. Quanto mais reconhecido, mais o ego se sente seguro num terreno onde não há segurança. Como pode haver segurança na temporalidade? Vamos em frente. Imaginem como é perigosa essa combinação de um ego inconsciente com o poder desmedido. Não vai adiantar a gente ter poder se o ego estiver no controle. Vai acontecer o que temos visto. A história da humanidade, quer em governos, quer nos seus impérios, quer nas empresas, quer nas nossas casas, é um ego inconsciente usando o poder desmedido que ele possui. Ele não está servindo, mas buscando ser servido e satisfazer as suas necessidades imediatas, porque ele tem pressa. Esse é o desastre da humanidade. Vamos ter um exemplo prático de ego e self? Ego, personalidade, self, individualidade, você mesmo. Paulo Estevam, tem 2 capas aqui, teve até mais de 2, mas vamos pegar essas 2 capas. Já li esse livro umas 5 vezes. Tenho que ler sempre, porque ele é um exercício para identificarmos a prisão do ego e a liberdade do self. A primeira parte de Paulo Estevam é a prisão do ego. A segunda parte desse livro, ele tem 2 partes, é a emancipação do self. A primeira parte de Paulo Estevam é um homem chamado Saulo, doutor da lei. E se você ler com calma, todos os enganos e equívocos registrados na personalidade de Saulo são os equívocos que nós cometemos nas armadilhas do ego. Você vai ver ali como ele queria acertar e como que ele errou. Querendo se casar com a sua noiva, acabou perdendo. Querendo projeção, acabou se desiludindo com os poderes humanos. A sua distorção da realidade, achando que Moisés e Jesus eram revelações opostas, que o ego não tem discernimento. Ele não tem essa percepção espiritual. Essa é a primeira parte do livro. Ali é o ego em ação. E a segunda parte é o self. O esvaziamento da personalidade chamada Saulo para surgir o Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, o servo de todos, guia espiritual de Emmanuel, autor dessa obra, mentor espiritual do Chico Xavier de forma indireta, porque o Emmanuel é do Chico e de Emmanuel é Paulo de Tarso. O self é abundante, ele enriquece esse mundo, ele clareia as consciências. Quando ele se ilumina, parte da humanidade se ilumina com ele. Faça esse exercício. Comece a ler Paulo Estevam com esse olhar. Vou ler a primeira parte, estou ouvindo aqui. Pode fazer uma pessoa sofrer e se enganar, e se auto-enganar. E a segunda parte, a libertação do self, a liberdade, a reconstrução, os valores no lugar certo. Sofrimento, sim, perseguição, sim, incompreensão, sim, mas ele está se plenificando, se sentindo completo. Já não é um ego vazio, procurando preencher com vaidades humanas. É um self que é completo em si mesmo. Todo dano que sofremos é causado em nosso ego, geralmente por um outro ego. O self não causa danos a ninguém e nem a si mesmo. É o ego que magoa, que ofende e que se ofende, que condena e tem dificuldades em perdoar, e que é a grande vítima de tudo. Atrás de toda vítima tem um ego. Por trás de todo algoz
de todo carrasco, de toda pessoa que não perdoa, há um ego mais forte ainda. O self não se ofende. Você nem precisa pedir desculpas a ele. Ele não vai se ofender. Ele está em outro momento, em outro estágio. Se o ego é governado pelo inconsciente, o que é, então, o inconsciente? Já entendemos que o ego é uma ilusão, ele é necessário, mas ele me ilude e me faz caminhar por caminhos que podem me levar ao sofrimento. O que conduz o ego a isso? Vamos conhecer essa força através da psicologia. Sabemos o que precisa ser feito e ainda assim não fazemos. Sabemos até o que nos torna infelizes. Muitos de nós sabemos o que nos torna infelizes. E ainda assim continuamos com as mesmas práticas que nos levam à infelicidade. Por quê? Porque não somos governados unicamente pela razão. Nós reconhecemos que a razão é importante, mas não estamos sendo governados por ela. De modo geral, somos influenciados pelo nosso inconsciente e pelo seu conteúdo psíquico. Isso explica, meus amigos, a irracionalidade das nossas ações, alimentando hábitos tóxicos, comportamentos nocivos, hábitos vergonhosos, porque não é a razão que está nos comandando ainda, embora essa seja a nossa meta. Segundo Freud, e agora começa a abrir as chaves, o inconsciente possui impulsos e paixões irracionais, por isso adultério. Compreende? Não tem sentido, mas ele não é racional. A paixão fala mais alto. Por isso a ambição desmedida, mesmo sabendo que vou comprometer minha saúde, mesmo assim eu vou acumular o máximo que eu puder, mesmo que eu pague o preço de viver menos anos, mesmo que eu fique sem ver minha família como eu queria, eu quero acumular. Impulsos e paixões irracionais, às vezes paixão pelas coisas, pelos objetos, pelo carro, pela casa, sim, sim. Outro dia uma pessoa, aconteceu, esbarrou no carro da outra. O cara desceu do carro, parecia que você tinha esbarrado na mãe dele. Parecia que você tinha esbarrado, parecia que tinha perdido um pedaço do braço. Era uns meros esbarrão na pintura. Você tinha que ver a fúria que o cara desceu do carro com uma arma na mão. Paixão irracional. Tem pessoas que cuidam mais do seu veículo do que da sua saúde. Seu carro está inteirinho. Um carro brilhando na garagem. Então está mais bonito, perfeito. E às vezes ele está com gordura visceral, o dom desse carro, está com problemas emocionais, está com problemas de glicose, está com problemas de pressão arterial e cuida mais do carro do que dele. Paixões irracionais, está tudo certo. É paixão irracional. A única forma de dominar essa força, e aí vem a contribuição de Freud, Jung, Adler, Mesmer e vários outros, é tornar-se consciente que ela existe. Nós estávamos dentro da noite sem luz nenhuma, antes da psicologia. Com a psicologia, você está na noite, no inconsciente, mas agora eu te dou uma lâmpada e você começa a ver onde você está. E você começa a se tornar consciente, a entender o fenômeno, o processo. E agora você pode sair de dentro da caverna. Em uma palavra, tornar-se, poder anotar isso, eu tenho isso anotado no meu quarto, Rafael, torne-se autoconsciente. Não é a mera consciência, como estou aqui com 10% diante de uma câmera gravando, não. É autoconsciência, consciência dos meus atos, da minha vida, da minha responsabilidade, dos meus relacionamentos, do meu compromisso moral e espiritual. Autoconsciência. Essa é uma chave. O pai da psicanálise ensina que a percepção da realidade é deformada pelos conteúdos inconscientes da mente. Ou seja, a gente não interage com a realidade. Nós interagimos com o reflexo, com a imagem que o nosso inconsciente projeta, que a nossa mente projeta. Nesse momento, está acontecendo isso. Cada um de nós está tendo uma reação em relação a esse conteúdo.
que você não está apenas com a sua razão analisando isso aqui. O seu inconsciente está te influenciando, e o seu ego também, e o seu self, na assimilação dessa conversa nossa de hoje. Geralmente, a percepção das pessoas sobre si mesmas e sobre os outros é uma falsa percepção. Por isso, e aqui surge o auto-engano. Eu me desapontei tanto com uma pessoa, eu tinha uma ideia sobre ela, pois é, não era ideia real. Na verdade, se você tivesse uma ideia real daquela pessoa, você veria uma pessoa lutando para se aperfeiçoar, e não uma pessoa perfeita. Não existem maridos perfeitos, não existem filhos, eu tenho 4 perfeitos, não existem netos, patrões, empregados perfeitos. Se você achar que existe, você vai se desapontar. Esse é o auto-engano. Precisamos de consciência para ver as pessoas como elas realmente são e como podemos ajudá-las a se tornarem melhores. Onde nós estamos nessa jornada? Vivendo os efeitos do auto-engano? Despertando-nos aos poucos para as ilusões e as armadilhas do ego? Ou com um certo nível de consciência, podendo, inclusive, ajudar outros também a se tornarem autoconscientes? Onde nós estamos? Vivendo o auto-engano agora? Conversei com uma pessoa que ela tinha um caso extraconjugal por 20 e poucos anos. Tinha filhos mais velhos do que os filhos reais que ela tinha com a esposa, que ele tinha com a esposa. Ele se enganou a esposa, quase que engana a outra também. Auto-engano. E outras mais. Eu posso comer à vontade, não vou ter problema nenhum de saúde. Olha que auto-engano. Posso comer doce à vontade, minha glicose só vai baixar. Posso ser sedentário à vontade. Eu não preciso de atividade física. Eu não preciso ler livros para desenvolver minha espiritualidade. Eu não preciso ter culto do lar. Auto-engano. Fazemos o que é errado, achando que vai dar certo. Jesus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a fazer o que é certo para esperar, então, resultados melhores. Se conhecemos o ego e conhecemos o inconsciente, estamos terminando, vamos, então, conhecer um pouco da mente, o território psíquico que abriga o ego, o inconsciente, o supraconsciente, está tudo lá. Vamos fazer um exercício. Imagine que estamos em um avião, em pleno voo. Aí entra uma aeromoça e fala assim: ei, pessoal, temos 2 notícias. A primeira notícia é que estamos indo com a velocidade máxima. A segunda é que a gente não tem a menor ideia para onde a gente está indo. E eu pergunto a você, será que adianta um avião estar na velocidade máxima se ele não sabe para onde ele está indo? Agora pergunte para si próprio. O que adianta sua mente estar acelerada, seu ego está a 1000 por hora, se você não sabe para onde está indo? A sua mente pode ser comparada a esse avião, sem um piloto que a possa guiar. Quem deveria assumir o papel de piloto? Geralmente tem assumido o ego para nosso desastre. Os conteúdos inconscientes têm assumido que ele não queria ir, conduzindo as nossas vidas e encarnações e compromissos kármicos. Quando conseguimos transformar o consciente em consciência, o piloto começa a sentar e começa a tomar posse de todo o potencial da sua mente, não a revelia, mas na direção certa. Na direção certa, a vida adquire um significado mais amplo, profundo e real. Qual é o grande desafio? Aqui vem uma chave, olha a chavezinha aqui, depois você printa essa tela. No seu celular, se você puder, no seu computador, printa, te peço, essa tela. Qual é o grande desafio do ser humano? O mérito de Freud, que nos apontou. A mente que busca se transformar é a mesma que resiste ao processo. Por isso demoramos tanto. A mente, ela quer mudar. O avião quer tomar um rumo, mas ela também é a mesma que resiste a esse processo.
Jung diz, Carlos Gustavo, em português, Jung, está aqui do lado do discípulo de Freud, as pessoas farão de tudo para evitar enfrentar a sua própria mente, para enfrentar a sua própria alma. E elas vão culpar a tudo e a todos pela sua infelicidade, pela escassez de resultados, é o Brasil, é o meu cônjuge, é o meu filho, é a minha saúde, é isso e aquilo, sem admitir que são elas mesmas, somos nós, eu, Rafael, que deveria estar conduzindo a minha vida. Não existem culpados. Existe autoignorância e autoengano. O ser humano, no entanto, aí vem uma outra boa nova, ele tem o poder de, através do autodescobrimento, da autoconsciência, mudar o seu destino. Printa essa tela, se puder. 2 chaves. O livre-arbítrio, poder de decisão que nós temos de assumir a nossa vida. E autoconsciência, capacidade de perceber o que é certo, o que é correto, o que é digno, justo, honesto, o que louva a Deus e engrandece o Altíssimo. E nesse caminho, eu pauto a minha vida. A partir do conhecimento sobre o inconsciente, o homem tem a possibilidade de aprofundar e tornar mais real a sua visão sobre si mesmo. Para Jung, o desenvolvimento psicológico conduz o ser humano de forma progressiva do ego para o self, da ignorância para a sabedoria, da escuridão para a luz, da personalidade para a nossa essência. É isso, resumir esse slide aqui, que Jesus nos mostra, por exemplo, na parábola do filho pródigo. O filho pródigo é o fortalecimento do ego em busca das suas experiências, que deixa a casa do pai, deixa o self, a identidade, quem ele é, filho do pai, e se torna, no final, um servo e aquele que disputa com os porcos a sua comida. E Jesus usa várias parábolas, várias. Na FEAC tivemos um estudo de dezembro até setembro deste ano, estudando as parábolas de Jesus sobre o olhar psicológico de Joana de Ângeles. Jesus já falava como terapeuta da alma. Todas essas verdades de forma metafórica. Para que o self, a nossa essência, possa emergir, o ego carregado de ilusões, de projeções, precisa dar licença, ser absorvido pela fonte. E o encontro do ego com o self representa o encontro do mortal com o imortal, do eterno, do temporário com o eterno, da parte com o todo, do fragmento com a inteireza. Está nesse livro maravilhoso, Em Busca da Verdade, série psicológica, onde Joana analisa a parábola do filho pródigo. Para Jung, o self individual, o meu self, o seu, é uma centelha do self universal, em plena concordância com a questão 23 de O Livro dos Espíritos, quando lá Kardec recebe a informação de que somos o princípio inteligente do universo. 4 forças que existem a partir da chegada da psicologia na Terra. O comportamentalismo, que é a grande influência hoje, inclusive no meio acadêmico, na psicologia, que analisa, entende que são estruturas psíquicas e que você pode trabalhar o, vamos dizer, impulso e resposta para você causar mudanças, provocar mudanças. Em suma, seria isso. Temos a psicanálise de Freud, que admite o inconsciente, trabalha resgatando, tornando o inconsciente consciente. Temos a psicologia analítica de Jung. Foi um salto imenso. Jung foi espiritualista. Tá? Ele admite que existe uma transcendência, ele criou os arquétipos, o conceito de arquétipos, de inconsciente coletivo. Nossa! E a 4ª força, que é a qual Joana trabalha na sua série. Ela trabalha com as 3, mas ela foca muito na psicologia humanista e na transpessoal. O Maslow,
Adler, Carl Rogers, Erich Fromm, Stanislav Grof e Ken Wilber, expoentes da psicologia transpessoal. Enquanto as 3 primeiras forças da psicologia, olha que incrível, trabalhavam com as nossas deficiências, com as disfunções da mente, a 4ª força, para concluirmos, trabalha com o nosso potencial. A psicologia humanista e a psicologia transpessoal trabalham com um conceito de saúde integral. A 4ª força da psicologia deixou de olhar apenas para a doença e foca na saúde integral e no sentimento de plenificação do ser. Vou pular aqui. Existe uma sensação comum entre todos nós, esse exercício final. É como se estivéssemos alguns de nós dentro de uma cela. E eu não sabia que a chave dessa prisão estava o tempo todo na nossa mão. Essa chave é a autoconsciência sendo utilizada pelo livre arbítrio. Esse conceito de cárceres mentais é do nosso amigo médico, psiquiatra, escritor Augusto Cury, que ele fala que a mente é ao mesmo tempo um cárcere e uma promessa de liberdade. Como se libertar dos cárceres mentais, do ego, da influência da mente, dos conteúdos que emergem no inconsciente? Nós vamos encerrar com essa parte aqui, ó. Olha que lindo. É a passagem lá do Antigo Testamento. Já as bases da psicologia transpessoal estavam lá com Moisés. Porque ali no Antigo Testamento, nós temos uma das histórias no livro de Êxodo, por exemplo, onde o povo de Israel está... Ele mudou para o Egito, as 12 tribos, eram 12 famílias, né? Mudaram para o Egito e ali se tornaram escravos. Eles passaram 400 anos acomodados no Egito e se tornaram uma multidão de 1,5 milhão de pessoas. Aonde tem acomodação, tem sofrimento, tem escravidão. Você não está vivendo o seu potencial. Ali, ó. Eles eram filhos de Abraão, filhos da promessa, e estavam servindo como escravos. Emmanuel, no A Caminho da Luz, capítulo 7, ele fala que o povo hebreu tipifica, ele representa a jornada eterna da nossa alma. Éramos nós ali. Representa a sua jornada. Então, em algum momento, nós estamos lá dentro do Egito, espiritualmente falando, servindo, atuando no mínimo, de forma reduzida, em troca de migalhas. Então, eles resolvem sair. É um outro estágio. E quando eles saem, eles atravessam o deserto, a imagem embaixo aqui. Nós não saímos do Egito direto para a terra da prometida, para a terra da promessa, num piscar de olhos. É um processo. Lembra que Jung falou lá? É do ego para o self, da escuridão para a luz, da ignorância para a autoconsciência. É uma jornada. E o deserto significa isso. Quando você está perdendo as ilusões, o sol quente, você vai perdendo as ilusões no deserto. E chega na terra prometida. Perseverarmos e mantivermos firmes em nós. Consciência, esse é o símbolo da terra prometida. E significa, eu vou chegar no meu self, aonde está a promessa de quem eu realmente sou e para que eu existo. Eu vou antecipar e passar os outros, tá? A gente não... Ó, encerrar aqui, ficar dentro do nosso tempo. Deixa eu ver o que tem antes aqui. Olha o que Jesus diz. Todo aquele que comete pecado, que erra, no original pecado, no hebraico, significa errar o alvo. Todo aquele que erra o alvo se torna escravo da sua imperfeição. No entanto,
se conheceres a verdade. Um pouco foi falado aqui, os processos do inconsciente, as armadilhas do ego, os cárceres mentais. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos encerrar com esse slide. Eu tenho isso no meu escritório e tenho na minha casa, impresso. Ninguém se torna iluminado apenas por imaginar figuras de luz, e sim por tornar consciente o seu inconsciente. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Essa é a melhor atitude. Eu posso tomar uma atitude melhor, mais sábia, mas estou em sintonia com os meus mentores? E Jung falando, ninguém se torna iluminado apenas por imaginar figuras de luz, e sim tornando o seu inconsciente em uma força consciente. E até você se tornar consciente, o inconsciente, os conteúdos reprimidos, irracionais, incontroláveis, vão dirigir a minha e a sua vida. E nós vamos chamar isso de destino. Até nos tornarmos conscientes, o inconsciente vai dirigir a nossa vida. Nós vamos dizer assim, era o destino. Não. Era só o inconsciente deixando pegadas na nossa vida. Se nos tornássemos conscientes lá atrás, se nos tornarmos conscientes agora, tudo isso pode mudar. Vamos sair da escuridão em direção à luz, do sofrimento em direção à plenitude, do sentimento de separação, de isolamento, de solidão, para a certeza que somos plenos e completos. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu amor, pela benevolência dessa casa, instituição Bezerra de Menezes, que nos recebe nessa noite. Você que vai assistir, depois, caso fique gravado, tem o nosso contato, se quiser você printa a tela, com algum material sobre psicologia, Boa Nova, Espiritismo, podemos te enviar alguma coisa para você empreender essa jornada com êxito. Muito obrigado a todos, muita paz.